Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a esse webinar. E eu sugeri ao pessoal da Oficina do Texto, que tem dado suporte a toda essa apresentação que eu vou fazer agora para vocês, esse tema, o melhorista de plantas na empresa multinacional, cenários e competências. É um tema que eu gosto muito de falar para a realidade dos melhoristas que estão se formando agora, tanto em mestrado como doutorado, mas para os melhoristas que trabalharam em minha equipe, que eu convivi nas empresas multinacionais que eu também trabalhei. E eu quero aqui nesse webinar fazer uma abordagem não técnica do melhoramento de plantas, porque os processos nas empresas são muito bem definidos e estão em constante melhorias, é normal isso para a empresa. E também fazer uma abordagem mais de nós, como pessoas, nesse ambiente empresarial e a formação que nós precisamos, não só para entrar nesse ambiente, ser selecionado num processo seletivo, mas ter progresso nessa carreira dentro de uma empresa e ser feliz fazendo isso também, tendo sucesso nesse contexto, né? Então, eu trago uma abordagem próxima do que o livro de melhoramento de plantas traz, mas acrescentando nisso aí, né? E por que eu trago isso? Porque quando nós estamos dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa empresa, a visão nossa acaba ficando muito limitada. É uma realidade que a gente vive. É como a gente estivesse dentro de uma floresta. Dentro de uma floresta, a gente olha ao lado, só tem árvores altas. A gente não enxerga o contexto, a dimensão e as direções que se tomam dos ventos e de tudo que está acontecendo naquela floresta. E isso me parece muito comum quando a gente está numa empresa, uma vez que nós estamos, é claro, dentro dela, fazendo algum tipo de atividade que é a nossa obrigação. E então eu quero mostrar para vocês um pouquinho que ambiente é esse das empresas multinacionais, tanto o ambiente que ela, a empresa, vive, quando nós lá dentro estamos vivendo, né? E o que se quer desse ambiente, então, das multinacionais, do ponto de vista profissional, como nós vamos nos postar nesse contexto. E que, por sua vez, tá? Para entrar nela, com certeza, você tem que ter algumas competências, além de conhecimento, que eu considero que você vai ter, porque você vai estar formado numa universidade brasileira boa, né? Como são a grande maioria as nossas. E se você vai ter condições de se autodesenvolver, superar seus pontos de melhorias para conseguir essa progressão numa carreira dentro de empresa. Tá? Então, eu vou tentando aqui, puxando essa abordagem, apesar que é um tema que pode ser muito amplo, e está numa interseção entre o nosso ser melhorista de plantas, mas ser engenheiro agrônomo também, ou ser também uma pessoa racional que consegue resolver problemas e entregar soluções, né? Em que na empresa isso cada vez mais exige essa competência de entregar soluções, mas a gente também tem que estar pronto para conseguir entregar soluções na condição que a gente quer, né? Eu vejo muito essa interação desse ambiente empresarial, né, cercado por alguns pontos aí. O próprio mercado sempre nos pressionando, a competitividade entre as empresas, as metas que o negócio deve entregar, né, dividendos das ações de quem investe na empresa, né, e as nossas metas de melhoramento sempre conectada com as metas de negócio, né? Então, a gente vive um ambiente desse, principalmente pensando que é uma empresa que comercializa cultivares por meio de sementes e mudas, né? Monetiza a genética e o melhoramento pela sementes e mudas, né? Eu vou descrever, então, personalidades que as pessoas têm usando uma abordagem
de desenvolvimento pessoal que eu aprendi há uns bons anos atrás, e como engenheiro eu gosto de usá-la porque eu acho simples, racional e ajuda muito a gente melhorar a comunicação e entender as pessoas e, mais que isso, ajudá-las a se desenvolver, que é fundamental nesse ambiente empresarial que eu estou trazendo para vocês, associado ao melhoramento de plantas. Um melhoramento de plantas hoje que eu vejo com uma transformação digital pelas tecnologias 4.0, com as biotecnologias, falo aí da edição gênica e muitas outras que estão chegando ou são relacionadas à manipulação do DNA. A gestão de processos de rotina, que é o nosso dia a dia de obter novas cultivares, de introgredir genes e de ter cultivares com excelente desempenho nas regiões que nós estamos atuando. E novas tecnologias também, né, que vão ser incorporadas de maneira rotineira ao programa de melhoramento, mas não mais como um ponte de pesquisa ou de avaliação, mas como uma rotineira técnica, né? Hoje, para a fenotipagem, né, a gente caracterizar, então, as nossas plantas de uma maneira em alta escala, usando os diversos tipos de equipamento que nós temos hoje. E a gestão propriamente dita, né? Onde o melhorista pode atuar junto na missão da empresa, ainda mais se a empresa for exclusiva de melhoramento de plantas, né? Ou não um programa de melhoramento associado a uma produção, mas a gestão da missão da empresa, o melhorista está envolvido, a gestão de pessoas de sua equipe, a de processos do melhoramento, a projetos do melhoramento, ao orçamento e assim por diante, né? De toda a infraestrutura. Então, esse é um contexto todo onde nós vamos lidar em diferentes momentos numa carreira e participando do processo decisório nos diferentes pontos que a gente vê aí. Bom, esse é um processo, esse monte de quadradinhos e retângulos que eu coloquei aqui, é um processo que eu já desenvolvi há um tempo atrás, e eu identifiquei aqui, nesse contexto, mais de 24 funções no programa de melhoramento numa multinacional. Tá? Então, aqui eu separei desta maneira, né? Recursos genéticos, tá? E aqui botei 3 ações dentro de recurso genético, coloquei melhoramento e aí rede experimental, né, e os quadradinhos associados, toda uma parte de genômica e bioinformática aqui, coloquei uma parte de fenômica e speed breeding aqui, em alaranjado, coloquei as tecnologias 4.0 aqui com a gente, coloquei organismos geneticamente modificados, coloquei legislação e regulatório, que é muito importante para quem pensa em melhoramento de plantas, e, é claro, aqui, desenvolvimento de produtos e mercados, eu prefiro chamar isso posicionamento de produto, mais próximo dentro dos nossos jargões de melhoramento. Então, olha só, aqui eu tenho 7 grandes áreas, e dentro de cada área, pelo menos 3 atividades lá dentro. Então, um melhorista ele poderia atuar em qualquer um desses pontos aí dentro. Tá? Então, o que nos exige, dentro da nossa formação, um conhecimento mais específico de processos e ferramentas dentro de cada um. Agora, como é que funciona isso na carreira propriamente dita? Eu coloquei 3 pontos aí. Na empresa, normalmente, quando a gente contrata os jovens melhoristas, os jovens agrônomos, como contribuidores individuais, né? Então, eles vão praticar uma atividade dentro de desse quadrado aqui, né? E que pode estar subdividido em outras ações, é muito comum isso também, mas ele vai entregar o resultado dele, né? Então, aqui o contribuidor individual é eu entregando o meu resultado, tá? Então, ele trabalha para ele, propriamente dito, né? Dentro desse contexto muito bem integrado e com metas muito bem engrenado ou conectado, que eu acho que é uma palavra mais moderna, pela gestão de processo. Então, você pode também,
depois que depois que você desenvolver outras habilidades de gestão de contribuidor, você passa para gestor de processo. Então, você seria gestor de uma cor, de um grupo desses propriamente dito. Mas, mesmo assim, neste caso, nós também agora vamos entregar os nossos resultados, não só daquele contribuidor individual, mas o seu propriamente dito no contexto do processo como um todo. Então, aqui nós estamos entregando os nossos resultados, tá? E é um ponto de evolução da carreira. Até num ponto em que você passa a ser gestor de pessoa, gerentes de gerentes. Neste momento, você acaba entregando o resultado dos outros, onde você conecta todos esses contextos de processo, né, para entregar todo um resultado de melhoramento de plantas, por exemplo, aqui no nosso caso específico. Mas esse é um racional natural que nós temos que colocar no nosso desenvolvimento profissional para alcançar essa continuidade. Porque quando você sai, mesmo que seja de um doutorado, aprendendo a fazer uma atividade, aplicando uma ferramenta biotecnológica ou de melhoramento propriamente dita, você é um contribuidor individual. A partir dali é que você vai tendo o desenvolvimento de outros processos, ou sendo gestor e atuando de maneira um pouco diferenciada, que só como um contribuidor individual. Então, acaba sendo natural um melhorista de plantas ir para esses processos, uma vez que ele conhece isso tudo. Bom, vamos ver como é que a gente raciocina isso tudo. Primeiro, quero caracterizar esse ambiente empresarial. Esse ambiente empresarial, ele tem sempre dois riscos. Um risco de mercado e um risco tecnológico. O risco de mercado é competitividade. Uma empresa consegue me entregar um produto com um custo menor ou com valor de venda melhor que o meu. E isso é um problema grave que eu tenho que resolver como gestor de mercado, né? Um gestor de negócio. Do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, P&D, nós vamos para os riscos tecnológicos. Até onde essas tecnologias novas, principalmente, nós temos conhecimento suficiente para que elas nos entreguem resultados tão bons quanto essas tradicionais, mas que, ao mesmo tempo, são obrigatórias de serem incorporadas ao nosso programa de melhoramento para a gente avançar. E aí eu trago para vocês um ponto que é muito comum nesses ambientes empresariais e de inovação, em que eu convivo muito, que o pessoal fala assim, o ambiente empresarial é um ambiente VUCA, ou VICA, se você quiser usar siglas da língua portuguesa, ou VUCA da língua inglesa. Mas essa tabela aqui, ou esse gráfico, não, desculpe, nenhum dos dois, essa figura, ela caracteriza muito bem isso e eu gosto de usá-la. E é assim, ó, o ambiente, quanto você sabe sobre a situação qualquer que nós estamos trabalhando, né? Eu sei muito ou sei pouco, né? E combinado isso quão bem você consegue prever os resultados das suas ações, tá? Então, a combinação do que eu conheço a situação e do que eu sei o que eu estou fazendo, tá? Me levam a situações de diferentes posições que podem me estressar ou podem me colocar em situações de tomada de decisões desse tipo que está aí. Por exemplo, uma decisão ambígua, onde eu sei pouco sobre a situação e também não tenho domínio sobre a ação. Então, me falta clareza sobre o significado dos eventos. É ambíguo isso. Isso é uma situação muito difícil da gente viver, né? E é claro que nesses ambientes que são, então, empresariais, onde estão sempre novos e em mudanças, isso é algo constante. Isso é um constante, tá? Claro que quanto mais especialista a gente melhor para aquele determinado ponto, mas não é quando traz algo novo, porque a palavra mudança todo mundo fala, mas não é todo mundo que o quer, né? Principalmente se for uma mudança ruim, né? Então, na incerteza,
nós conhecemos muito bem a situação, mas nós não sabemos qual a ação para aquela situação. Então, falta clareza sobre o presente. Nós não entendemos as ações que vão estar nessa situação. Por outro lado, olha o que interessante. Quando a gente fica num ambiente complexo, onde nós temos muitas variáveis de decisões, porque a gente sabe muito bem as ações que podem ter, mas eu não sei qual delas tomar, porque eu sei pouco sobre a situação. E é uma realidade, eu não vou ter suficiente informação sempre para tomar decisão. Mas o ideal, e quando a gente aí fica tranquilo de tomar decisão, é quando o ambiente é volátil e aí a gente faz a mudança ser muito rápida, porque a gente conhece a situação, sabe quais são as ações que nós fazemos e aí a gente faz mudança, porque a gente domina tanto o ambiente quanto nossas atitudes, né? O nosso comportamento e o futuro dos nossos resultados. Então, esse ambiente VUCA que se fala tanto em empresa, para nós, engenheiro, o racional deles é esse foco que eu estou colocando aí para vocês. Eu sei mais ou sei menos, eu já fiz isso mais ou menos. Então, nós também, como gestores de pessoas, consideramos muito isso na hora de posicionar um candidato ou progredir uma pessoa na empresa dentro desse contexto em que nós sabemos que a pessoa vai enfrentar e que não necessariamente isso aí é claro para quem está no meio daquela floresta, tendo que entregar um resultado por dia, né? Mas vamos avançar nisso, porque eu sou engenheiro e engenheiro entrega a solução para problema. Vamos ver como é que a gente vê isso. Qual a solução que a gente entrega para isso? A solução é assim, ó. Para a gente diminuir a volatilidade, ou seja, para a gente tomar decisão, fazer essas mudanças muito rápidas, a gente tem que ter visão das coisas. Então, realmente, a gente tem que ter cenários muito bem descritos para entender essas visões do que pode estar vindo. Tá? Quantas incertezas, o que a gente precisa é entendimento das situações. Essa é a grande realidade, ter entendimento. Tá? Então, esse é o nosso racional, essa é a nossa forma de agir. E a complexidade? Ora, a complexidade, se eu tenho um monte de ações que eu posso executá-las, que eu posso fazer, eu tenho que ter clareza de o que cada um impacta e o que impacta ligado a custo e tempo de entrega, por exemplo, pensando um pouco em gestão de projetos. Então, essa clareza resolve a questão da complexidade. E mais, a ambiguidade. Essa daí sim. Ora, eu não sei bem o que está, não sei bem onde estou e qual é o meu resultado. A melhor forma de trabalhar isso é rápido. Rápido por quê? Deu errado, eu refaço. Deu errado, eu refaço. Deu errado, eu refaço. Então, isso é muita forma da gente atuar nas 4 situações onde a gente se coloca. Quanto menos eu sei e menos eu tenho experiência, mais rápido eu tenho que fazer. Eu não posso perder tempo. É muito diferente. Tá? É muito modelo startup. Eu sei eu sei onde eu quero chegar, mas não tenho a mínima ideia como eu chego lá. Tá? Então, esse é um ambiente de ambiguidade e agilidade nas decisões vão fazer isso. Estou trazendo, então, qual é a ferramenta que nos ajuda nesses 4 contextos sempre para conviver e viver bem nesse ambiente VUCA e já a partir associar com a nossa personalidade para entregar visão, entendimento, clareza e agilidade. A ferramenta é essa aqui, ó. É dados ou análise de dados. Eu gosto muito dessa figura, porque representa o mundo atual hoje, o mundo agro, o mundo que nós estamos vivendo e cada vez vamos entrar mais nisso. Dados por si só, tá? Depois dados que geram uma informação, um significado, né? Dados que trazem conhecimento na medida em que eu consigo conectar, né? Conectar informações, dados que me fazem compreender o processo de um modo geral, né?
ou o famoso cair a ficha, né? Você pode ter conhecimento, mas você não conecta bem. E o melhor de todos, e aí sim o que eu gosto, é ele para tomada de decisão, né? Aqui a palavra sabedoria aí na língua inglesa, mas a tomada de decisão. Então, quando eu cresci com base em dados, analisando, e vou ter então uma tomada de decisão desta maneira, eu tenho certeza que o sucesso, a chance de sucesso vai ser imensamente maior que uma má decisão por intuição, que ainda até hoje se vê em empresa ou achismo, né? E é claro aí o último, o impacto então vai ser grande, porque a tomada de decisão está baseada em dados, dados de qualidade, dados que vêm sendo analisados, que o pessoal aos poucos vem esquecendo. Até hoje a gente tem visto, até está se capturando muitos dados, mas esses dados também não estão sendo analisados de uma maneira que me traga relatórios inteligentes e com soluções bacanas. Bom, mostrei como é que é esse ambiente VUCA na empresa. Quero mostrar agora para vocês que dentro desse contexto de você ser contribuidor individual, de você ser um gestor de processo, um gestor de pessoas, a gente tem que entender agora como é que a gente se adapta a entregar soluções para esse ambiente VUCA com base nessa personalidade, tá? E eu estou trazendo então esse modelo aí que chama DISC, tá? Que é um teste psicológico baseado no modelo de comportamento humano mais simples e preciso que existe hoje. Claro que isso é a opinião da empresa que é responsável pelo DISC, falando dele sobre ele mesmo, né? Ó, segundo o DISC, há 4 fatores determinantes no comportamento humano. E eu quero que vocês se avaliem, ou melhor, se autoavaliem nesse contexto. E é esta ferramenta que eu usei muitos anos nas empresas e funciona muito bem quando bem aplicado, é claro. Então, olha só, existe uma personalidade, um comportamento que a gente fala de dominância. São pessoas visionárias e que buscam desafios, com ênfase em atingir resultados, competitividade e confiança. Esse é o padrão dessas pessoas. E aí está a letra D do acrônimo DISC. Há pessoas que são influência, pessoa entusiasmada, otimista e que gosta de colaborar, com ênfase em influenciar e persuadir os outros e na espontaneidade, tá? Então essa é a influência. Tem também estabilidade, pessoa calma e humilde, com ênfase na cooperação, sinceridade e lealdade. Aí está a letra S do acrônimo DISC, da palavra em inglês stability, né? Aí em português. E temos a última, que é a conformidade, pessoa independente e objetiva, com ênfase na qualidade, precisão, organização e competência. Muito bem. Enquanto eu vou tomar um gole de água aqui, qual dessas 4 você melhor se encaixa? Depois eu vou te ajudar com um exercício para ver se bate com o que você está escolhendo agora. Onde você se encaixa aí? São muito diferentes essas 4 pessoas, essas 4 personalidades, né? E depois você pode entrar aí procurando nesse site aí, lá você pode fazer o próprio teste do DISC, lá vai falar qual personalidade você é, D-I-S ou C, gratuito, tá? Para você ir lá aprofundar isso. Mas eu vou agora avançar nisso para você se autoavaliar, tá bom? E vamos ver onde você encaixa nisso, para ver como você vai lidar nesse ambiente VUCA. Qual é a melhor posição para você assumir em ambientes VUCA, qual é a pior, ou qual a que vai te fazer feliz e a qual não vai te fazer feliz. Vamos ver então qual é a sua personalidade. Ó, no DISC, então, é só 4 quadrantes, né? Então eu vou dividir esse círculo aqui em 4. Ó. Nesse hemisfério, norte-sul, você se considera uma pessoa extrovertida,
ou você se considera uma pessoa reservada? Anota aí. Tá? Sou extrovertido. Não estou falando para os seus amigos. Você que então é aluno. Na sala de aula, você já perguntou para o professor alguma coisa ou morre de vergonha? Se você morre de vergonha, você é reservado, você não é extrovertido. Você é extrovertido, você pergunta. Claro, isso não quer dizer que você não fique sem graça, mas não é o caso de ser extrovertido ou reservado, né? Você tem que ver no contexto geral, né? Extrovertido e reservado. É bom você tomar exemplos no seu dia a dia, quem é extrovertido, quem é reservado, né? Normalmente uma pessoa extrovertida é muito ativa, é uma pessoa que está sempre tomando ações, é muito comum isso. E uma pessoa reservada é uma pessoa muito passiva, não é a primeira que fala, com certeza. Tá? O extrovertido é o primeiro que fala. Tá bem, é o segundo se tiver dois, né, extrovertido. Então pensa nisso. Você perguntou alguma vez num salão com 100 pessoas, já fez uma pergunta? Você vai perguntar hoje aqui nesse webinar? Não vai, então você é passivo. Ah, eu vou. Então você é ativo. Tá? Vamos dividir agora para classificar você numa das 4 coisas. Agora, no sentido longitudinal, trabalho e pessoas. Aqui a questão é o seguinte: o pessoal tem um pouco de dificuldade de se classificar aqui. É assim, quando você vai realizar um trabalho, então o professor mandou um trabalho para você fazer, ou você tem um trabalho na empresa para fazer, e você tem sua equipe junto aos seus colegas, né? Você foca no trabalho que está sendo mandado ser feito e entrega esse resultado, tá? Com ou sem a ajuda dos amigos, né, se necessário. Ou você, primeiro, convence toda a turma, marca o horário, organiza, cuida, vê qual é o melhor horário para todo mundo. Depois que o horário, esse horário é bom para todo mundo, e agora sim vamos fazer o trabalho. Esse é uma pessoa focada em pessoas, ela se preocupa com pessoas, ela gosta de pessoas, tá? Deixa eu dar exemplos de pessoas públicas. Não vou dar exemplo de pessoas públicas, porque nesse mundo muito politizado é sempre muito ruim. Mas, neste caso, com certeza, você tem gente do seu grupo que é mais focado, que gosta de pessoas, lida com pessoas, e então vai para esse da direita e para a esquerda. Vamos para o próximo slide que eu ajudo a concluir. Então, olha só. Vamos acompanhar o meu mouse aqui. Se você é uma pessoa focada na atividade, na entrega do resultado e é extrovertido, você é D. Eu sou uma pessoa que tenho essa personalidade, eu sou D, porque eu sou uma pessoa extrovertida e foco na atividade propriamente dita. Bom, eu tenho uns amigos que são extrovertidos também e eles são focados em pessoas. Eu vou dar exemplo de uma pessoa que você conhece que é desse tipo. São aqueles amigos que a gente adora beber com eles. São pessoas que são verdadeiras estrelas. Eles enchem uma mesa com uma boa conversa e uma boa companhia. Então, são pessoas daquelas influentes que nós estamos falando. Você é extrovertido e focado na pessoa, você gosta de ir para a mesa conversar, você é um bom vendedor, você convence as pessoas. Você é uma pessoa provavelmente porque nesses dois casos aqui são extrovertidos. Então, se você é D, se você é I, tá? Beleza. Normalmente, pessoas D e I se identificam fácil aqui quando eu estou conversando sobre isso. Bom, mas nesses quadrantes de baixo, não. Bom, tem gente ainda que não conseguiu se definir se é reservado ou se é extrovertido. Tá, mas se você está com dúvida, você é reservado. Tenho certeza. E essas pessoas aqui, C, tá? Que são pessoas que são muito cautelosas, tá? Comedidas, elas são reservadas, focadas nas atividades, são excelentes pessoas para trabalhar em processos, tá? Em processos bem demarcados, bem definidos, bem rotineiros. Tá? Então, é esse tipo de pessoa que gosta de trabalhar em processo, fazer a mesma coisa sempre. Tá? Eles gostam muito disso aqui. O S já é uma pessoa reservada,
também como uma pessoa C, mas é focada em pessoas, diferente que esse aqui é focado no processo, esse é focado nas pessoas e reservado, tá? Então, você que não conseguiu se classificar ainda, pensa bem se você não é esse. Sabe porque o símbolo dele é mais ou menos. Toda vez que eu converso com uma pessoa que está tentando se autoavaliar e ela não sabe quem é e eu vou perguntando, normalmente ele entra nisso, mais ou menos. Eu sou mais ou menos isso, mais ou menos aquilo, mais ou menos, e o S é mais ou menos, tá? Isso é bom, né? Porque o mais ou menos se adapta a um monte de coisa, né? Esse C aqui, ó, toda vez que você trabalha com uma pessoa dessa e quando você faz uma pergunta para ela, pedindo algo, a primeira pergunta que vem é como, tá? Porque tá aqui a interrogação. E esses caras aqui, esses Ds, a pergunta dele, então, é a exclamação, é o quê? Tá? Para esses caras, você fala o quê? Tá? E para esses aqui, é quem? Tá? Exatamente. As 4 formas dessas pessoas se comunicarem e conversarem. Então, por isso que a gente exige, tem muito que entender isso para poder comunicar e ter sucesso em todas essas conversas que nós temos na empresa, nesse ambiente altamente estressante, né? Então, como é que é uma pessoa D? São as características. Ó. Você que se classificou de D, vê se você é isso aí. Direto, duro, dominante. Se você é C, vê se você é assim. Competente, contemplativo, cuidadoso. Se você classificou como I, inspirador, interessante, interessado nas pessoas. E se você é S, você é uma pessoa serviçal, sociável, sustentadora de relações, você sofre para manter as amizades, isso é de muito valor numa empresa. Bom, como que é o ponto, então, agora no VUCA e esse ambiente DISC? Agora que está aqui o grande ponto e a grande tabela que eu gosto tanto. Aqui, e agora eu vou focar o que essas pessoas gostam. O D gosta de poder, o I de pessoas, o S de paz. E o C, ele quer continuar seguindo regras. Tá? Então, são pessoas que na hora que a gente contrata ou posiciona ou vai progredir na carreira, tem que estar relacionado a essa personalidade, senão você quebra. Se você pega um cara de paz e coloca ele no poder, tem que estar muito consciente, o cara tem que ter muitos pontos de melhoria para se adaptar e vice-versa. Pega um cara de poder e põe ele no ambiente de paz, tá? Ele vai ter que se adaptar num monte de coisa, ele vai ter pontos de melhoria. Eu, quando dava feedback para os meus engenheiros agrônomos ou melhoristas, eu falava muito isso, o ponto de melhoria deles iam muito em cima disso. Por quê? Cada um era de um jeito. Então, ó, este cara que comunica contando, esse aqui comunica vendendo, esse escrutando e esse escrito. Então, como é que ficou o negócio? A gente não se entende. Por isso que essa compreensão das personalidades é uma compreensão de quem está falando um com o outro. E agora, olha aqui, ó, qual é o medo de cada um? Você quer acabar, estressar uma pessoa a ponto dela pedir demissão, dela precisar auxílio psiquiátrico? Porque você está jogando essas pessoas em medos que elas têm, em medos em que as posições dela podem levar. Tem posições dentro de uma empresa que levam à falha. É normal, pode existir isso, porque projetos novos, projetos de alto risco vão falhar. Então, pode ser que essas pessoas não sejam os melhores para fazer isto, tá? Esse é um ponto. Outro, você vai colocar uma pessoa com personalidade C, que tem medo de conflito, do caos, para ser uma debatedora de assuntos ou de departamento altamente polêmicos. Vai acabar com essa pessoa. Não serve para isso. Então, esses são pontos que nós temos que entender o que nós somos e aonde nós estamos. O que esse pedaço da floresta em que eu estou me coloca, me exige em entregas que está me puxando onde eu estou praticando a minha personalidade
natural, como eu venho colocando aí para vocês. Para fechar esse quadro, estilos de liderança. Quer botar um D no poder? Autoritário. Vai colocar um I? É democrático. E um S? Ele segue os procedimentos. O cara é tudo de bom, entendeu? Não dá problema nenhum. E um cara C é típico de base de conhecimento. Vale ressaltar aqui que na academia, pesquisadores, a grande maioria deles tendem à personalidade C. A grande maioria, tá? Bom, então como é que a gente... Qual que é a solução disso tudo? Do VUCA com isso aí? É adaptar essas personalidades, é você estar em posições onde aquilo que você não gosta não pode estar sendo exigido. Se te exige o que você não gosta, você está no lugar errado. Você não vai ser uma pessoa promissora no ambiente. Então, só usando dois aqui, exemplos, os Ds, por exemplo, não gostam de decisão. Então, todo ambiente que leva a muitas incertezas é um ambiente desagradável para esse cara. Ele não gosta muito disso. Tá? Não gosta. O C é um cara que não gosta de trocas repentinas, tá? E você está só jogando o cara no ambiente de alta volatilidade de mudança. Então, isso é grave. Ele também não gosta de errar, mas com tanta incerteza, como é que ele não erra? Então, esses tipos que eu estou querendo chamar de adaptação da nossa personalidade a esse ambiente VUCA e leva nisso aí. Bom, como é que é então esse cenário de empresas de melhoramento, de empresas de cultivares no contexto? Ora, isso tudo está ocorrendo dentro das empresas, por quê? Primeiro, o mercado de cultivares é um mercado muito grande e interessante. Vocês estão vendo aí no slide, 63 bilhões em 2021 de dólares. Progressão de 6,6% ao ano. Mercado que está crescendo mais rápido, asiático. Maior mercado, americano. Então, os 5 maiores players aqui na nossa área. Então, esse mercado, imagina, é um mercado que vai naturalmente levar a esse ambiente VUCA, porque é um mercado grande, um mercado, inclusive, de poucos players. Olha aqui o mercado global de cultivares. Tá? Nós estamos vendo aqui que os maiores mercados são os americanos, o mercado americano, e o asiático vai crescendo. Você que está aí no início de carreira, quer saber uma língua, pode estudar, além do inglês, é claro, que é o básico, né? Uma outra língua do mundo asiático, porque é ali que as empresas vão caminhar para esse contexto global, pelo menos nos próximos 10 anos, né? Apesar que tem outros mercados médios aqui bastante interessantes, né, como a América Latina e aqui a Europa e essa região aqui da Rússia, né? Então, e outros países aqui dessa região. Então, são mercados promissores, né? E um mercado claramente menos favorecido da África e do Oriente Médio, né? Mas está claro aí para onde essas empresas, que são todas globais, vão se caminhando, onde elas estão botando a direção de negócio. De cultivares transgênicos, propriamente dito, são duas coisas diferentes, uma coisa é cultivar, outra coisa é cultivar transgênica, no meu ponto de vista, porque na transgenia nós temos hoje um novo valor, né? A gente hoje vende cultivar, né? A semente, a muda, é a monetização do melhoramento, né? Da cultivar. Então, olha o mercado de transgênico em 2020, 35 bilhões de crescimento, do dobro do valor do mercado de cultivares propriamente dita, né? Então, este mercado é muito promissor, é o dobro do mercado de cultivares, né? E aí merece todo também uma visão de futuro onde devem ser os nossos treinamentos técnicos também, né? Além deste todo de competência e de habilidade pessoal ou competência pessoal. Olha como é que estão as empresas.
Esses são os 5 maiores players do mercado. Nessa escala de mercado de concentração aqui, observem só, o mercado aqui de cultivares está quase dentro do consolidado. O consolidado é apenas 5, tá? E do jeito que é esse mercado, foi como nós vimos há pouco tempo, né? A Bayer comprando a Monsanto, que era a primeira, tá? Então, nesse tipo de mercado, se não consegue crescer, o único jeito de você ter novos mercados é adquirindo outras empresas. Então, esse é um modelo estratégico que os CEOs usam e os investidores para ter maiores ganhos ou ter novos ganhos, né? E por isso a gente explica empresas que não eram maiores comprando as secundárias, né? Comprando secundárias, comprando outras empresas maiores. Não foi, tem vários exemplos disso, né? Esse daí que eu citei agora é só um deles. Bom, então esse ambiente de empresas de multinacionais é assim, meu. Ele é altamente competitivo, composto por grandes empresas e mercado próximo do consolidado, mas com crescimento acima de 6% anuais, com domínio de biotecnologia e atualmente transgênicos. Esse melhoramento, nós não podemos deixar de falar nele e que o melhoramento por si só, nós como melhorista, temos que levar ambiguidades, tem ambiguidades e certezas. Por quê? O melhoramento é muito mais que hoje só empresas. Nós estamos pensando em alimentos, nós estamos pensando em energia, então nós temos que incorporar isso em programas de melhoramento. E isso dentro da empresa não necessariamente é tão simples como possa ser, mas nós, como técnicos, nós temos que levar essa responsabilidade para dentro dessas empresas, né? É visto, e todas as empresas falam, e não tem programa de melhoramento que raro não ser isso, principalmente quando a gente está pensando em grãos, em alimentos, que é o objetivo realmente aumentar a produtividade, né? Então, todas as empresas estão realmente no foco de aumentar a produtividade. Não só a produtividade, mas alimentar uma população mundial. Aí eu peguei essa população, quase 8 bilhões de pessoas no dia 8 de novembro, né? Esperando que ela chegue a 9 bilhões em 2050. Então, é essas pessoas que nós temos que alimentar. Então, o desafio de aumentar a produtividade e aplicar tecnologia para isso é fundamental. Outra ainda, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 2030, estão aí, e ele trata exatamente de melhoramento, ó, como lidar com essa empresa, com essa pressão toda, e ainda nós precisamos fome zero e agricultura sustentável. Nós temos que levar essas tecnologias de cultivares também para países ou para ambientes onde as cultivares não estão sendo tão adotadas como deveriam, porque praticamente é ali onde vai existir o maior problema de falta de alimento no mundo, principalmente pensando em alguns países africanos e asiáticos. Aqui estão as 3 metas, né, da ODS, só para o tópico número 2 de fome zero, né, que é dobrar a produtividade, garantir sistema sustentável, manter a diversidade. E não posso deixar de falar, então eu vou passar uns slides para vocês, que se você está estudando agora, se você está dentro da empresa, você tem que continuar a ter novos conhecimentos de áreas juntas e paralelas e próximas ao melhoramento de planta e agronomia. Por quê? As ferramentas são novas, nós não estamos usando só aquelas ferramentas que você aprendeu quando você foi estudante ou como você está usando atualmente na empresa. Nós precisamos de novas soluções melhores, e aí toda essa questão de tecnologia. As ondas de Schumpeter, né, de cada vez em tempos menores e trazendo novas tecnologias, vieram, né, e são muito bem datadas, estão nesse slide aí, mas eu quero trazer a 6ª onda, porque a daqui está de 20 anos, então eu vou falar 5 anos. Sim, 5 anos, eu acho que é essa onda. Então, hoje, melhoramento, a gente pensa nisso aqui, ó, biotecnologia, né, o RNA de interferência, edição gênica,
nós estamos pensando em nanotecnologia, nós estamos pensando em internet das coisas, nós estamos pensando em inteligência artificial, nós estamos pensando em blockchain. Blockchain, eu até coloquei aqui uma tradução, uma condição contábil. Esse é um livro razão compartilhável e imutável, ou seja, ele registra tudo o que está acontecendo. Tá? Hoje o dinheiro nada mais é que isso. O dinheiro é uma questão virtual, é o blockchain para mim. Isso não tem mais espécie. Então, a gente registra entradas e essa entrada vai ter toda sua movimentação, né, dentro de uma empresa e entre empresas. Isso é blockchain. Tá? Então, esse é o dinheiro moderno agora, créditos, né, virtuais. E essa agricultura inteligente, né, Smart Agriculture, onde a gente vai combinar essas tecnologias todas que eu já tenho feito nos meus projetos de pesquisa e inovação aqui na UTF-PR, onde eu estou combinando internet das coisas, sensores, sistemas de localização, o VANT, né, que é conhecido como drone, robôs, inteligência artificial. Esse é o contexto nosso dessa onda. Isso tudo leva a esse slide aí, que resume bem o que nós estamos passando e essa é a nossa realidade. Então, toda essa questão ligada à genética, genômica e fenômica que está naquele quadrado ali, se associa a gerar uma nova agricultura, uma agricultura digital, e idem para o melhoramento. Então, nós temos que estar o tempo todo pensando nisso. E aí, como é que é o processo de decisão nosso hoje dentro do agro? Nossa posição dentro do agro hoje vai para esse belo slide que eu coloquei aí para vocês. Ó. Nós temos a lavoura com seu sensor, que passa por uma plataforma de software que gera dados, onde a inteligência artificial levanta, organiza, traz aquele conhecimento, né, ou insight, como eu falei bem lá na frente, para a gente tomar a decisão e implementar uma atuação de novo na cultura. Isso a gente pode pensar tanto na lavoura, a nível de agricultura, nós estamos pensando dentro do programa de melhoramento, nós podemos pensar onde quer que seja. Esse é o modelo, é aí que você tem que estar, é aí que você tem que se atualizar, é aí que você tem que estudar. E aí leva a esse gráfico. Que gráfico é esse? Eu não sei se aqui, como está em inglês, não sei se esse passado é o passado desse outros que eu peguei, mas para mim é quase hoje. A decisão computacional hoje leva pouca importância em relação a uma interpretação intuitiva de dados. Claro que hoje nós temos ferramentas para vir para um presente onde seria meio a meio e para um futuro racional, onde nós vamos então atuar firmemente, onde a interpretação computacional por IA, por exemplo, inteligência artificial, vai ser grande responsável desse contexto todo para a gente tomar uma decisão baseada já numa interpretação nesse nível. Isso é o que nós estamos caminhando. E eu vou encerrar aqui agora, em 50 minutos, com essas conclusões aqui. É muito importante, mesmo você trabalhando no sufoco, tendo que entregar resultado todo dia, é importante você entender esse ambiente de negócio do setor que você está, porque isso que gera aquele ambiente VUCA. Compreender o eu para entrar na empresa e focar nos pontos de melhoria para se desenvolver na empresa. Então, primeiro você tem que se entender e aí você vai entender os outros também, só usando aquela metodologia DISC que eu coloquei para vocês lá. Isso, você consegue, então, se comunicar de maneira mais eficiente e ter empatia em todas as situações de negociação do seu dia a dia, né? Seja aos pares, seja subordinado, seja aos superiores. E eu não posso deixar de terminar com essa frase aqui. Ó, não é fácil mesmo, tá? Mas é assim, nós temos que nos desenvolver para chegar onde nós queremos. E fica aqui o meu contato, tá? O meu e-mail profissional, o meu LinkedIn, se quiser fazer uma visita lá, e o meu currículo Lattes também, onde em todos você pode entrar em contato comigo, tá? Eu agradeço a vocês que assistiram até agora, ao vivo e posteriormente.
E estou sempre disponível para a gente conversar e avançar um pouco essas conversas e essas afirmações que fiz, que acaba acrescentando para todos. O livro Melhoramento de Plantas, ele é um orgulho para nós três autores, porque ele traz sempre um desafio, né? O melhoramento de plantas é um ambiente VUCA, em constante mudança, e de novas ferramentas, e nós temos trazido essas atualizações e colocado elas de uma maneira simples na hora de fazer a redação, né? E com isso trazendo a nossa experiência e trazendo realidades além do nosso dia a dia para esse contexto, tanto acadêmico quanto profissional, né? E fazendo com que a leitura de um capítulo não necessariamente exige a leitura de outro capítulo. Então, você pode fazer umas consultas, né, de acordo com a necessidade que você pede no livro. E ele tem se tornado também um livro bem prático nesse contexto, né? E esse último capítulo que nós colocamos de programa de melhoramento sempre foi um desejo nosso, mas sempre naquelas priorizações, né? E nós temos muito orgulho de estar na 8ª edição e agora com essa cara nova, com a oficina do texto, eu achei que modernizou tudo, né? Até trazendo nós para dialogar com os nossos futuros alunos, os nossos alunos atuais, os profissionais hoje, né, que estão aí na chefia das empresas, né, e que foram nossos alunos também. Então, é muito orgulho ser autor e estar agora aí de casa nova na oficina do texto. Quem sabe a gente sugerindo um outro tema próximo disso para um futuro livro aí com vocês.